Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei Penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: 1. Os crimes: a. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. 2. Os crimes: a. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º.
A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, a. Não foi pedida ou foi negada a extradição. B. Houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a. Para os efeitos previstos no inciso 1 de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.